Aleluia, queria que você abrisse ali a sua Bíblia em João 14, versículo 12 ao 14. João capítulo 12, versículo 12 ao 14. Graça e paz, irmãos. Eu esqueci que eu não tinha vindo aqui hoje. O texto nos diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Assim como você está, vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, nós pedimos a Ti que abra nossa mente, nosso entendimento, que ministre, Senhor, sobre nossas vidas, que abra, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, no nosso coração, que porventura esteja fechado às verdades da Tua palavra. Senhor, nós entregamos nossa família, onde eles estiverem nessa hora, pedindo o Teu livramento, o Teu cuidado, Tua proteção. Senhor, nós pedimos que visite, Senhor, aqueles irmãos que não estão aqui, que o Teu poder esteja também se movendo, Senhor, sobre todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, de maneira online. Pai, fala conosco através dessa palavra. Senhor, nos tira, Senhor, de todo lugar, ó Deus, de comodismo, que nós não venhamos a sair desse lugar da mesma maneira como nós chegamos, mas que algo novo venha a ser produzido em nós, através, Senhor, de todo esse tempo de adoração que tivemos, através desse tempo, Senhor, da palavra. Senhor, a Bíblia, Senhor, referindo-se a respeito de si mesma, diz, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela é como um martelo, Senhor, como, Senhor, algo que vem e que esmiuça, Senhor, ali, Senhor, a rocha que quebra, Senhor, e que assim, Senhor, nossas convicções erradas, nossos sofismas, Senhor, nossas fortalezas, sejam tocadas pelo poder da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje intitulada Obras Maiores. Ou nós poderíamos colocar como Vivendo por Algo Maior. Desde o dia em que nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós fomos já convocados a iniciar ali o entendimento de que nós não nascemos apenas para viver a nossa vida dos cuidados normais, do cotidiano e morrermos, né? Quando nós conhecemos a palavra, nosso entendimento ali, ele é aberto para que venhamos compreender de que nós nascemos com propósitos específicos. Nós não estamos só peregrinando aqui pela terra, mas existe um reino celestial, existe um mundo espiritual girando ao nosso redor, do qual nós fazemos parte e ativamente somos conferidos de autoridade para a execução dos trabalhos do nosso Pai. Quando o Senhor Jesus nos resgatou e Ele nos colocou em sua família, nos deu um Pai, porque nós somos uma família para Deus Pai, nós somos um corpo, né, para o cabeça que é Jesus, né, nós somos aqueles que o Espírito Santo capacita e unge para dar continuidade às suas obras. Então, desde esse momento, já começa a vir esses ensinamentos sobre nós, de que existe algo maior, não acaba no dia em que nós fechamos os nossos olhos ali, ou para sempre, né? Ou como o pastor Mário diz, no dia em que chegou a nossa senha, existe uma vida eterna, e nós precisamos viver de acordo com as convicções de que habitam o nosso coração, né? Então nós somos convidados a viver por essas verdades, por essas convicções. Eu ainda, quando menina, me considero ainda ali que era muito jovem, quando o Senhor pediu os meus sonhos, né? E eu havia participado de um congresso de despertamento muito ali especial, então eu era ainda bem jovem, quero ver quantos anos que eu estava ali, era o ano 2000, então eu estava com 20 e poucos anos ali, e cheia de sonhos, de planos a respeito do futuro. Estava terminando, então, havia terminado a minha faculdade ali em dezembro. Os meus pais haviam falecido naquele ano, né?
O meu pai faleceu no mês de abril, a minha mãe em novembro, eu terminei a faculdade e junto terminou também o meu estágio. E aí eu, com a irmã Eliane, o pastor Mário, mais um pastor, nós fomos para participar de um congresso lá em Porto Seguro. Viemos muito impactadas por aquilo que Deus fez naquele lugar. E nós resolvemos fazer então 40 dias de oração juntas, eu e a irmã Eliane, a senhora lembra? E ali nós começamos a se reunir todos os dias, porque sempre nós moramos perto uma da outra. Todos os dias nós nos reuníamos para orar. Foi assim que o irmão Toninho, o falecido esposo da irmã Eliane, foi ganho para Jesus e foi liberto também, né, do vício do tabagismo, através de intercessões, orações que nós fazíamos juntos. E a irmã Eliane tem sido realmente uma mãe para nós, faz parte da nossa família. E ela fez parte desse processo também. Então nós começamos aqueles dias ali, chegou uma altura em que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e ele pediu os meus sonhos. E ele disse: filha, me dá os teus sonhos. Irmãos, foi muito, muito difícil para mim. Eu levei um choque, porque eu havia sido programada pelos meus pais, especialmente pelo meu pai, para trabalhar, para buscar fazer uma carreira, agregar herança, crescer profissionalmente, crescer financeiramente. Eu, claro, tinha me casado com o Mário, que já era pastor, mas eu não tinha esse entendimento de que eu precisaria auxiliá-lo de uma maneira tão próxima na missão de vida dele. E, na verdade, eu contendia com isso no meu coração e eu sempre dizia: eu casei com o Mário, não casei com o pastor Mário. Então, a missão é dele, ele vai seguindo a missão dele e eu vou seguindo os meus sonhos. E naquele período de busca por mais de Deus, né, eu levei um choque naquele dia em que o Espírito Santo pediu os meus sonhos. Porque imediatamente no meu entendimento, eu estaria abrindo mão dos meus sonhos, né? Depois eu fui entender que não necessariamente eu teria que abrir mão dos meus sonhos, mas aquilo precisava deixar de ocupar o primeiro lugar no meu coração. E aí nós finalizamos aqueles 30 dias, eu fechei a cara para Deus, né? Então eu ia, orava, intercedia, mas assim, nada de se derramar na presença do Senhor, porque ficou algo pendente no nosso relacionamento ali, né? E nós terminamos aqueles 30 dias e aí nós combinamos 10 dias pela madrugada. Então vamos estender, vamos fazer 40 dias. Aí pela madrugada cada uma faz na sua casa. E finalizando aquela semana e indo para esses 40 dias, chegou um momento que eu não consegui. E então eu falei: Senhor, eu preciso então te entregar, eu não sei o que isso significa. Eu quero dizer que isso está sendo muito dolorido para mim. Está sendo muito difícil, porque tudo que eu até então sonhei, planejei acerca do meu futuro, do que eu ia fazer, do que eu ia buscar, o Senhor está pedindo para que eu te entregue, mas eu confio em Ti, eu confio então no Teu amor, e eu lembro que então, de uma maneira muito dolorida para mim, eu entreguei os meus sonhos para o Senhor. Eu não sabia o que seria dali para frente, eu não entendia que eu seria chamada para um tempo integral, porque nós somos chamados, mas nem todos, para trabalhar integralmente na obra. Eu não sabia o que viria ali para frente, mas foi uma experiência que marcou a minha vida. E hoje, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre obras maiores, sobre nós vivermos para algo maior, eu tenho uma visão já tão diferente daquela menina de 20 e pouquinhos anos, quando abriu mão dos seus sonhos, abriu mão de tudo que havia sido planejado. Ali eu já queria iniciar uma especialização, fazer um mestrado, né? E mais para frente, quando tivesse condições, fazer um doutorado, trabalhar fora, ser reconhecida, porque é isso que nós sonhamos. Além de um sonho comum que a maioria das pessoas tem, né? Que eu creio que vocês compartilham comigo. Essa semana ainda perguntei para o Marquinhos se ele tinha esse sonho, né? Nós estávamos conversando sobre sonhos, que é o sonho de ter nascido rico, de ter nascido num berço de ouro, né? Eu acho que a maioria das pessoas
90%, 80% das pessoas sonha, puxa, podia ter nascido já com toda essa facilidade financeira a meu dispor, né? E então eu creio que todos nós temos sonhos. Mas quando nós nos aliançamos com o Senhor, os nossos sonhos precisam se alinhar com os sonhos de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, quais são os teus planos para a minha existência? Por que eu estou aqui na terra? O Senhor nos dá o livre-arbítrio e nós podemos dizer não. Podemos dizer não para tudo, podemos dizer não para algumas coisas, podemos escolher não corresponder. Eu lembro a briga, ali é um testemunho do Mário, não posso entrar muito em detalhes, né? A briga que nós como casal e ele particularmente teve para se envolver integralmente na obra, não queria depender financeiramente da obra, né? Eu também tive uma barreira muito grande com relação a isso. Eu não aceitava que eu iria receber algum valor da igreja, porque o meu orgulho, né? Depois eu vim entender que era na verdade o meu orgulho, né? Não era um cuidado, uma preocupação com o reino, mas era o meu orgulho de que eu não queria depender, eu queria ter a minha independência financeira. E eu lembro a briga que foi para ele se envolver integralmente, porque não queria abrir mão das coisas. Infelizmente, o Senhor muitas vezes permite que nós fracassemos quando nós estamos resistindo. A Bíblia fala que dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Então, nós precisamos nos entregar a esse desejo e a esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, ao propósito de vida pelo qual nós fomos separados por Deus, né? E precisamos desejar viver isso. Eu lembro de um testemunho que marcou muito a minha vida, de uma missionária, e ela muito jovem falou: Senhor, sei que o Senhor me chamou para as nações para pregar o evangelho, mas me deixe casar primeiro. Depois que ela casou, ela disse: Senhor, deixa eu ter meus filhos. Para encurtar a história, depois ela disse: Senhor, deixa eu criar um pouquinho os meus filhos. E foi num livro, né, que eu li esse testemunho. Enfim, depois, quando ela já era avó, alguém estava passando perto de sua casa, foi direcionado a se dirigir até a sua residência e ali entregaram uma palavra: olha, o Senhor esperou pacientemente todas as vezes que você pediu, mas estou aqui para te dizer que a obra que Ele tinha para ser realizada através da sua vida, através das suas mãos, já não é mais possível, e Ele está levantando outra pessoa. Eu não sei se o desejo do teu coração é você corresponder a tudo que o Senhor, Deus, planejou para a sua vida. Talvez você nem saiba o que Ele planejou exatamente, mas Ele vai te mostrar isso no decorrer do caminho. E essa palavra de João veio em um momento em que os discípulos, os apóstolos, eles estavam entristecidos porque Jesus estava avisando eles: ó, eu vou para o Pai, eu estou indo embora, acabou a minha trajetória aqui, esses anos aí, esses 3 anos e meio aí eu já deixei aquilo que era necessário, eu tenho que ir para que o Espírito Santo possa vir. E então, como uma maneira de consolar os apóstolos e os discípulos, então o Senhor Jesus vem e traz essa palavra. E Ele diz, né: eu vou para o Pai, eu vou estar junto dEle, eu vou assumir esse meu papel, né? Ele estava reafirmando ali a divindade dEle, mas vocês vão fazer obras como eu fiz, e vocês ainda vão fazer obras maiores. É claro que esse texto não pode ser interpretado dizendo que cada cristão vai fazer obra maior do que Jesus fez. É uma promessa geral, estava se referindo ali para os apóstolos, de que eles fariam as mesmas obras e fariam obras maiores que o próprio Jesus fez. E de fato nós sabemos que muitos cristãos serão levantados, como os apóstolos foram, para fazer obras maiores, iguais a que Jesus fez e maiores, né? Mas nós podemos fazer parte desses projetos. Nós vemos homens que curam enfermos, nós vemos homens que ressuscitam mortos, nós vemos homens e mulheres usados por Deus para operar sinais, prodígios e maravilhas, assim como Jesus fez. Então recai sobre nós, sim, essa promessa de que o Espírito Santo está sobre nós, de que nós somos chamados e capacitados para fazer obras maiores do que Ele fez.
Mas na nossa geração, muitas vezes as pessoas confundem grandes obras, grandes coisas, com obras maiores, né? A irmã Ivonete pode ficar à vontade, porque nós já estamos bem familiarizados com a Débora. A Débora é uma menina muito especial, querida, e é um milagre ela estar aqui participando do culto. Então, fiquem bem à vontade com as reações dela ali, nós já estamos acostumados. E então, muitas vezes nós confundimos grandes obras, grandes coisas com obras maiores. Nós confundimos sucesso, realização com aquilo que a Bíblia está falando ali, né? Mas obras maiores podem ser feitas em uma casa simples por pequenas pessoas. Porque obras maiores falam de obras que tocam a eternidade, falam das ações sobrenaturais do céu sobre a terra. E é para isso que nós fomos chamados, para fazer essas obras capacitados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. A Bíblia fala que nós fomos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Então repousa sobre cada um de nós um propósito específico de vida. Quando nós fomos chamados, escolhidos, separados, lá o Salmo 139 fala, já havia um propósito do Senhor. Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu sem um planejamento, sem ser apreciado por Deus. Existem coisas que o Senhor deseja que nós façamos no reino dele, que ele confiou a nós, e nós vamos ser preparados para estas coisas por ele mesmo, e quem fará é ele mesmo. Nós seremos esses instrumentos dele para a execução dessas obras maiores. Mas nós precisamos viver com esse entendimento de que existe algo mais do que a nossa vida do cotidiano. Mas infelizmente a nossa sociedade, a mídia, as redes sociais, eles estão nos empurrando para um lugar em que nós precisamos ter. Nós precisamos curtir a vida, nós precisamos aproveitar a vida está passando, nós precisamos conquistar, nós precisamos de herança para os nossos filhos, nós precisamos de um carro melhor, nós precisamos de uma casa melhor, nós precisamos de uma posição melhor, nós precisamos disso e daquilo e daquele outro, e assim vai variando muito dependendo se a pessoa tem ou não nível de contentamento. E assim a pessoa vai passando a sua vida. E quais são as obras eternas que está ficando da sua vida? Quais marcas você vai deixar na terra o dia que você fechar o olho para sempre? E eu queria te fazer uma pergunta que eu escutei em uma entrevista, achei muito interessante. Se você pudesse amanhã, se o dia de amanhã pudesse amanhecer com R$1 milhão, R$1 milhão na sua conta. Amanhã é segunda-feira. Se segunda-feira amanhecesse com um saldo de R$1 milhão na sua conta, o que você faria? Dou alguns segundos para você pensar. O que você faria? O que você faria se amanhã, segunda-feira, lá às 6 horas da manhã, tivesse R$1 milhão na sua conta? Só que tem uma condição. Você não amanheceria vivo. Você amanheceria com R$1 milhão na sua conta, mas seu coração não estaria batendo mais. E aí? O que você faria? Vai devolver o R$1 milhão? Quem devolve R$1 milhão para amanhecer vivo? Quem devolve? Porque a nossa vida vale mais do que R$1 milhão, irmãos. Vale ou não vale? Então há de se pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Quais são os projetos eternos? O que nós estamos semeando para a eternidade a cada dia? Achei muito interessante um dia que eu visitei a casa do pastor Francisco.
No quarto dos filhos deles, onde eles estavam estudando para o vestibular, havia um quadro branco bem grande. E havia uma frase ali, eu não me lembro exatamente qual era essa frase, mas essa frase ela dizia mais ou menos assim: quais são as minhas atitudes de hoje, diárias, para alcançar os meus objetivos, meus propósitos futuros. Então, quer dizer, diariamente eu preciso fazer algo em direção do sonho que repousa sobre o meu coração, né? Diariamente eu preciso fazer algo, nem que seja algo pequeno, eu preciso fazer algo em direção daquilo que contribua para aquilo, né? Então, eu gostaria de compartilhar 3 pontos com vocês. E esses 3 pontos são: alinhe sua vida ou organize a sua vida para obras maiores. Depois eu quero falar: organize suas emoções, alinhe as suas emoções para obras maiores. E depois, por último, ali para nós concluirmos, eu quero compartilhar um pouquinho sobre nós alinharmos a nossa espiritualidade para obras maiores. Então, essa palavra que tem tocado muito ao meu coração. Irmãos, eu resisti muito em me entregar ao chamado, porque vocês sabem que uma resistência grande, o envolvimento ainda hoje no Brasil de mulheres, né, se envolverem assim à frente do ministério, geralmente é mais em termos de apoio, né? Quando eu fui ordenada, eu recebi uma palavra do pastor Luciano Subirá, várias palavras ali no dia da minha ordenação, mas uma das palavras era: você terá um papel forte e ativo à frente do rebanho. Mas sabe que no meu coração naquela época eu não queria nada à frente. E para você estar à frente como mulher, muitas vezes você sofre muitas assim oposições, né? Eu oro muito para que o Senhor levante muitos pregadores nessa casa, né? E é um prazer ministrar aqui. Mas é claro que é um desafio também muito, muito grande, né? E muitas vezes nós somos tão criticados que uma das coisas que eu quero falar para vocês é que nós não seremos reconhecidos pelas obras maiores. Ninguém vai ficar nos reconhecendo por obras maiores, porque as pessoas da nossa sociedade, elas nos reconhecem por obras grandes. Elas reconhecem pelo que nós temos, pelos títulos que nós possuímos, o que financeiramente você já conquistou, o que em termos de status você já alcançou. E a nossa sociedade é essa. Agora, você abrir mão e se envolver nas obras do reino, você está se colocando num lugar onde você precisa abrir o teu entendimento de que você tem que estar conectado com aquele que te chamou. Ele vai reconhecer. O teu nome pode se tornar conhecido na terra, sim, mas pode ser que não. Porque, como eu falei, não é uma grande igreja que faz obras maiores. Obras maiores falam de obras eternas, das obras que tocam, né, a eternidade. Falam do agir sobrenatural do nosso Deus, e nós somos chamados para isso. Isso pode acontecer numa pequena reunião, numa pequena casa, com um pequeno grupo, e ali se manifestar o poder de Deus, obras maiores acontecerem ali. Não precisa ser uma igreja grande. Nós, do tamanho que nós estamos envolvidos em obras maiores. Estamos pregando para a eternidade. Estamos contribuindo para a expansão do reino. Isso são as obras maiores. Nós estamos obedecendo à comissão, ao chamado do Senhor. Além dos nossos sonhos do cotidiano, sonhos de formação, de aquisições, existe um reino espiritual. Existe um reino que continua rodando, do qual nós fazemos parte. Somos parte desse corpo que está sendo construído sobre a face da terra, que é a igreja de Jesus Cristo, que está sendo construída por Ele mesmo ao longo desses anos, ao qual vai passar a eternidade com Ele. Nós fomos chamados para sermos embaixadores em terra estranha,
peregrinos. Estamos aqui para deixar a nossa marca. Podemos ter uma vida abundante, podemos se formar, podemos se realizar, podemos adquirir, podemos curtir, podemos passear, mas desde que nós não percamos de vista o objetivo maior da nossa existência. A Bíblia fala que nós nos preocupamos, sendo que nós não temos nem o poder de acrescentar 1 hora de vida. Irmãos, vocês têm visto quantos assassinatos? Ontem ainda teve aqui um acidente também muito feio no Xangri-Lá. Eu não sei se a pessoa veio a óbito ou não, mas enfim, quantos acidentes têm acontecido e as pessoas têm vindo a óbito na hora. Será que essas pessoas, o que essas pessoas dariam por 5 minutos a mais? Eu vou morrer daqui 1 minuto. Me dá 1 minuto de ligação. Me dá 5 minutos para gravar um vídeo para as pessoas que eu amo. Não tem. Não há essa possibilidade. Ninguém consegue isso, a não ser que esteja na mira de um ali atirador. O atirador conceder aquilo, mas na realidade já estava então ali previsto de que ele iria partir naquele momento. Hoje eu quero pregar para essas pessoas que sabem no seu interior, no seu coração, de que não é só isso aqui, de que não é só o natural, de que existe algo a mais. Nós podemos fazer obras maiores dentro da nossa casa. Talvez as obras maiores que você for chamado para amanhã seja amar mais a sua família, gastar mais tempo com ela, marcar o coração deles, deixar um legado para os seus filhos ali a cada dia. Talvez amanhã seja o seu próximo passo dentro da tua casa. Talvez seja dentro do nosso trabalho, porque nós podemos fazer obras maiores nos lugares em que nós convivemos. Não precisa ser na igreja, irmãos, e nem tem que ser, porque nós fomos chamados para fora. A igreja se reúne para ter comunhão, para desfrutar da presença, para adorar e para ser treinada para ir para fora. Poucos de nós foram chamados para dentro, que seriam aqueles responsáveis pelo pastoreio, pelo treinamento, pelo preparo da maioria dos 85%, 90% que foi chamado para fora. Fomos chamados para fazer obras maiores lá no nosso trabalho, de forma simples. Não precisa elevar a voz, não precisa sentir nada, só você crer, orar por uma pessoa, ela pode ser curada ali, ela pode ser liberta ali. E nós começamos as obras maiores dentro do nosso círculo de relacionamento. Então eu pergunto, qual diferença você fez ou você está fazendo dentro do trabalho? O que os teus colegas de trabalho pensam a seu respeito? O que você já influenciou das pessoas com que você trabalha? Que testemunho de vida você já está dando para eles? Quem é você na boca deles? Será que a transformação que você reconhece em si já é de fato reconhecida dos seus familiares? Já é de fato reconhecida dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de curso, dos seus colegas de empresa? Será que eles já veem em você como sendo um continuador das obras de Cristo? Essas são perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos, né? E eu creio que o Senhor, Ele ama tanto quanto nós temos essa capacidade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, né? Então, onde achamos essas obras maiores, né? E a pergunta também seria, essa vida que estamos vivendo é a que Jesus tem para nós? Então, quando eu tive aquela experiência ali, eu precisei entender, Senhor, eu tenho esses sonhos. Mas quais são então os seus sonhos para mim? Senhor, eu vou abrir mão. Me ajuda, eu quero sonhar os teus sonhos. Irmãos, quando nós se aliançamos com Deus, os teus sonhos antes dele precisam se alinhar com os sonhos dele. Não adianta você, Senhor, eu quero respaldo seu para esse sonho. Não, a pergunta é, Senhor, esse meu sonho se alinha com o teu sonho?
Segunda coisa, mulherada. Quando nós casamos, nossa aliança com o nosso marido, nossos sonhos têm que se alinhar com os sonhos do marido. Eu lembro ainda participando de um preparatório, né, para jovens e adolescentes do Eu Escolhi Esperar, e o pastor Nelson ali contando sobre um casal que eles estudaram no seminário juntos, se apaixonaram, começaram a namorar, mas à medida que eles amadureciam, eles estavam ali se preparando para terminar o seminário e se casarem, e eles eram muito perfeitos um para o outro, duas pessoas apaixonadas por Jesus, mas eles sonhavam coisas diferentes. E eles não estavam dispostos a abrir mão daquilo. Ele sonhava e tinha no coração dele pastorear uma igreja local. Era o que o Senhor tinha colocado no coração dele, por isso que ele estava no seminário. Ela entendia que o sonho de Deus para a vida dela era andar as nações da terra. Era ser missionária. E então eles, poxa, nós poderíamos se casar e um de nós abrir mão disso. Mas colocando aquilo diante de Deus, os dois escolheram viver os sonhos de Deus. O sonho que Deus havia plantado em seus corações. Eles terminaram o relacionamento, porque os dois então iriam percorrer os seus caminhos. Foram uma decisão inteligente que eles tomaram. Eles poderiam ter tomado, mas um deles teria que administrar a frustração de não realizar aquilo, e então iria se adequar, porque as mulheres, elas vão auxiliar os seus maridos na sua missão de vida. Esse é um dos propósitos, né, do casamento. Nós casamos com a família do nosso cônjuge, nós casamos com a missão do nosso cônjuge, nós casamos com os valores do nosso cônjuge, e nós casamos também, me distraí vendo as irmãs rirem, casamos com a família, com a missão de vida, com os valores e com o Deus também do nosso cônjuge, né? Então, quando nós chegamos até Jesus, nossos sonhos têm que se alinhar com os sonhos de Deus. Amém? Nós casamos, nossos sonhos têm que se alinhar juntos, todos ali, os de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a nossa família. Amém? Então, temos um chamado maior. Coisas grandes podemos ter e fazer, porém, coisas maiores, segundo a Bíblia, é viver no propósito dele, né? Através daquilo que ele fará em nossas vidas. Então, hoje em dia, há muitas comparações. Puxa, aquela pessoa é mais conhecida, aquela pessoa é mais expressiva, aquela pessoa é mais eloquente, puxa, aquela pessoa tem mais dinheiro, aquela pessoa tem maior reconhecimento. Isso é que a nossa sociedade faz. Deus não trabalha conosco com comparações. Nossa sociedade verifica segundo eles quem tem mais sucesso. Para o nosso Deus, sucesso é nós estarmos fazendo a vontade dele. E talvez a vontade do Senhor para nós não seja algo público que venha ser grande perante os homens, mas grande perante o nosso Deus. Obras maiores. E mais e melhor e muito seria muito melhor se nós desejássemos ter nossos nomes reconhecidos no reino dos céus do que no reino da terra. Que os nossos nomes sejam mencionados no reino celestial, muito mais do que no reino natural. Em que eles possam lá conversar entre os anjos e Deus, olha aquele meu servo, olha aquela minha serva, olha, né, me alegrei tanto quando nós recebemos essa palavra aqui da Dimítria, e que ela fala, eu vejo uma reunião no céu, e eu vejo o nome de vocês sendo mencionados. Irmãos, isso é muito tremendo. E eu estou desde aquele dia, ai Senhor, mencionou meu nome, o Senhor lembrou de mim. A gente já sabe que Ele lembra, mas você fica empolgado de saber uma reafirmação disso. Vocês lembram de Paulo quando aqueles dois quiseram comprar o dom de Deus? E o demônio falou, olha, Paulo eu conheço, mas e vocês quem são? E aí o demônio
pulou e tomou ali conta da alma deles, né? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar. Esse seria, irmãos, o primeiro ponto. Alinhe a sua vida para obras maiores. E eu quero resumir isso dizendo o seguinte: se organize. Porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali está falando sobre você primeiramente buscar o teu relacionamento com Deus. Isso é prioridade na tua vida. Mas, irmãos, no teu dia, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que do seu dia, da sua semana, você reservou para semear na eternidade? O que da tua semana, dessa semana que nós passamos até ontem, de domingo de Páscoa até ontem, quantas horas você reservou para obras maiores? Quantas horas você... Porque orar para a tua família não conta. Orar por si mesmo não conta, irmãos. Isso é uma necessidade nossa. Nós precisamos interceder pela nossa família. Nós precisamos interceder por nós mesmos. Nós precisamos orar e ter comunhão com Deus. Nós precisamos se alimentar da palavra para nós. Mas quanto você reservou para pregar o evangelho para alguém? Para aconselhar alguém, para confortar alguém, para orar por alguém, para repreender uma enfermidade, para repreender um demônio? Quanto que você gastou da tua semana para obras maiores, para clamar por justiça, para orar pedindo intervenções e moveres sobrenaturais de Deus? Na célula que você frequenta, na igreja que você frequenta. Então nós precisamos organizar a nossa vida, Senhor, quanto? Porque tem semanas que são tão corridas. Tem fases que nós temos que se dedicar. Estamos ali terminando um curso, tem que fazer o trabalho ali de finalização de um curso. Nós temos, né, fazer um projeto, às vezes uma hora extra no trabalho. Hoje o Senhor está chamando, sabe? Em alguns corações está um ardor, está queimando, que é o mesmo ardor que eu sentia à medida que eu me dobrava e que Deus me quebrava. Eu lembro também uma palavra que o pastor Francisco compartilhou no dia da minha ordenação. E ele disse: eu capturei o meu passarinho. Hoje eu tenho nas mãos. Ele estava dizendo: você foi criada livre. Mas hoje eu tenho teu coração. Hoje você se rende, filha, porque eu já havia por 2 vezes recusado a ordenação. E eu lembro um dia que foi programado tudo, e eu cheguei para o pastor Luciano, pastor Francisco, falei: não estou pronta para essa missão. Eu sou muito carnal ainda. Eu preciso me acertar aqui dentro, né? Antes já tinha sido quando todas as pastoras, as esposas dos pastores ali na ICP foram ordenadas. Eu também entendi que não era o meu momento. Mas naquele dia que eu disse: Senhor, eu me rendo, porque você está abrindo mão da tua reputação. Você está abrindo mão dos teus sonhos, teus planos. Você está se expondo. Esses dias atrás eu ainda recebi uma mensagem de uma pessoa falando todo tipo de coisas, porque eu prego no altar, porque eu oro em línguas, né? Quantas críticas, quantas oposições, meus filhos, minha família, quantas vezes, né, a minha filha, por ter comprado um celular ali melhor com o dinheiro dela, precisou ouvir indagações de que era com dízimos e com ofertas. Então há um preço que nós pagamos para nós servirmos integralmente ao Senhor. Então alinhe a sua vida para viver obras maiores. O quanto da tua semana você vai separar e vai dizer: não, isso aqui é com
tudo, eu vou, mas eu não vou por meia boca. Eu vou estar ali de todo o coração. Eu vou estar ali de excelência. Eu vou dar o meu melhor. Porque aqui não tem ninguém brincando. São vidas sentadas aí. Nós temos a responsabilidade de alimentar esse rebanho. E tem vidas ao teu redor. E eu te digo outra coisa: alinhe as tuas emoções para viver obras maiores. Primeiro, porque não vão reconhecer obras maiores. Nossa sociedade reconhece as grandes obras. Prepare as tuas emoções para alimentar as convicções do porquê você nasceu. Não esteja aqui na igreja vendo rede social no teu celular. Tem irmãos que vêm aqui, né? Ficam respondendo e-mail, bababá, mas nem vem, irmão. Vem aqui, dê o seu melhor. Deus está levantando nessa fase agora da igreja embaixadores do reino. Quem são as autoridades que vão se dizer: Senhor, conte comigo? Quais são os homens que vão se levantar e vão dizer: Senhor, conte com o meu tempo, conte com a minha boca, conte com a minha capacitação intelectual. Senhor, conte com os meus dons. Quantos que vão se levantar aqui hoje vão dizer: Senhor, conte com o meu bolso, porque você me prosperou, me deu vida. Eu vou ser generoso. O Senhor está despertando homens e mulheres aqui para não perder mais tempo. Nós vamos viver nossa vida, vamos curtir nossa família, vamos ter a vida abundante que Ele planejou para nós. Mas nós precisamos ter em mente que nós fomos chamados para obras maiores, para semear para a eternidade. Quando nós descemos a sepultura, pessoas terão sido alcançadas porque nós dispusemos nossa vida. E os primeiros que têm que ser marcados são nossos filhos. Então, se os teus filhos não dão, Senhor, vá jejuar e orar por eles. Não me importa se vai ficar com fome, se vai ter dor de cabeça, não me importa se vai ter dor no joelho, não me importa. Vá procurar a salvação dos teus filhos. Vá marcar o coração da tua família. Nós não somos perfeitos, ainda mais esse temperamentão de quem é líder. Gente, é difícil. Hoje ainda eu disse para a Bia: deixa eu fechar minha boca, porque eu estou muito reclamona essa semana. E nós temos que ir para Deus e dizer: Senhor, que a minha vida vale a pena. Porque, irmãos, você fica refletindo o que adianta. Por exemplo, quem é envolvido integralmente, ou você dá tudo ou então cai fora. Porque não adianta a gente viver meia boca: eu vou estar ali, fazer isso, aquilo, vou levando. Não. Senhor, qual é a plenitude do teu desejo? Qual é o próximo passo? O que o Senhor quer para nós? Nós estamos buscando isso para a igreja. Senhor, qual o próximo passo para a Rema? Essa parte do corpo de Cristo tão pequena diante da tua igreja no mundo. Se for para nós brincarmos, eu largo tudo e saio. Você precisa fazer obras maiores dentro da tua casa, mulher. Os homens precisam fazer obras maiores dentro da sua casa. Tua esposa não está bem, vai lá e ora. Vai lá, repreende a enfermidade, repreende o espírito de briga, repreende a contenda. Se posiciona como um sacerdote. A mulher também é uma sacerdote, os filhos também são todos, mas o homem é o líder. Obras maiores. Talvez não sejam obras grandes como a nossa sociedade valoriza, mas obras maiores. O terceiro ponto é: alinhe a tua espiritualidade para viver obras maiores. Nós temos que jejuar, nós temos que ter relacionamento com Deus, nós temos que estar prostrados deles de madrugada. Você tem que ter essa fome, essa sede de se prostrar e dizer: Deus. Eu falei para
saudável, ninguém se suicidou. Foi pela misericórdia, porque Deus não tem obrigação, irmãos, porque nós nos aliançamos com Ele, de nada acontecer conosco. Crente tem câncer, crente perde filhos. Essas desgraças só não aconteceram pela infinita bondade e misericórdia de Deus para conosco. E se você não se dobra, se você não é capaz de chorar diante dele, reconhecendo que você está aqui, que tua família está aqui, porque a bondade e a misericórdia dele te alcançou. Olhe para o teu lado, quantos têm perdido filhos para as drogas. Vai fazer uma cirurgia. Esses dias eu vendo o depoimento de uma mãe que fez a mesma cirurgia que o meu filho fez, e ela alertando: o Mateus teve um problema com anestesia. Ele entrou no centro cirúrgico 13 horas, já estava chegando meia-noite, ele não voltava. A saturação, a oxigenação do sangue não voltava. O anestesista trocou de plantão, esperou até quando pôde. Não tinha vaga na UTI ali na Santa Casa. E quando trocou o plantão, ele mandou então subir para o quarto, colocou a enfermeira e falou: não me saia do lado dele. Mas a enfermeira precisava supervisionar as auxiliares. Ela falou: mãe, você vai ficar aqui, vai ficar olhando nesse oxímetro. Se mexer para baixo um ponto, você me chama na hora. Eu louvo a Deus pela vida da Mayra olhando, porque ninguém tinha entrado em contato comigo. Eu estava ali tão angustiada. O Mário, ele acho que não entendeu o que estava acontecendo. Eu estava tão angustiada que eu não conseguia nem explicar, nem dizer. E porque eu sei que poderiam estar acontecendo coisas ali no organismo dele, como aconteceu com esse moço que eu li o depoimento. Ele não voltou. Enquanto ele não voltava, ele teve um AVC isquêmico de alta extensão, né? E ele acabou falecendo com 19 anos de idade. Um moço muito lindo. E a Mayra me ligou e disse: pastor, isso é normal? Eu falei: não, eu tô aqui angustiada. Ela falou: não, eu vou ligar para as intercessões, vamos levantar o clamor agora. E eu lembro que em menos de meia hora, depois daquele período de intercessão, a saturação do Mateus começou a subir e ele abriu os olhos e acordou daquela anestesia. Naquele dia eu podia ter perdido meu filho. Eu tenho ciência pelos relatos de outras situações, mas isso não acontece por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Deus não teria obrigação nenhuma de impedir. E nós temos que ser capazes de reconhecer isso. Então nós precisamos alinhar nossa espiritualidade para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e obras maiores. Quem sabe muitos de nós façamos parte desses grandes projetos também, de excelência, de grande extensão. Existem algumas coisas que nos atrapalham de nós vivermos essas obras maiores. Muitas vezes nós nos sentimos desqualificados, porque nós esquecemos que é Ele que nos capacita. Achamos que não podemos, e de fato sem Ele não podemos, porque é através dele que nós faremos essas obras. Por isso que Ele disse: eu vou para o Pai. E aí Ele enviaria o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que capacitou o próprio Jesus para executar essas obras. E além disso, além de se sentir muitas vezes desqualificados, porque é uma luta, irmãos, é uma luta. Quantas vezes eu desabafei para minha pastora e eu disse assim: eu acho que nós não fomos chamados para ser assim, pastor sênior. Era melhor ser pastor auxiliar. Recebi uma ordem assim e executava aqui. Mas não é essa posição que o Senhor nos colocou. Falei: então, Senhor, tenha misericórdia, nos ensina, nos mostra os próximos
família, vai intercedendo, enquanto isso também vai tocando os de fora, porque nós estarmos passando por luta não nos desqualifica de fazermos a obra do Senhor, de buscarmos o Senhor. Então que nós possamos nos preparar espiritualmente, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando cura, libertação para nós mesmos. Outra coisa também que nos impede de nós vivermos as grandes obras do Senhor, as maiores obras, é a distração. Hoje nossa mente está sendo bombardeada, né? Que nós precisamos se preocupar com o futuro, o que vai ser do futuro, tenho que preparar o futuro para os meus filhos, eu tenho que ter coisas, eu tenho que deixar herança. Eu concordo, nós temos que deixar herança. Eu também quero que os meus filhos tenham alguma herança, irmãos. Mas antes de herança, eu quero que eles tenham um legado. Antes de ter dinheiro no banco, que eles tenham valores nos seus corações. Sabe qual o maior legado? O amor por Deus, o temor ao Senhor, para que eles se dobrem diante desse Deus verdadeiro do qual nós servimos. Então, os 3 Ds que nos impedem de viver as obras maiores é desqualificação, sentir-se desqualificado, distração do que o mundo, você tem que curtir, tua família é prioridade. Tua família é prioridade em termos de cuidado, não quer dizer que o teu lazer é sempre prioridade. Você tem que equilibrar a tua vida e se organizar para viver coisas maiores. Ninguém está dizendo aqui para você parar de trabalhar, para você deixar de abandonar a tua casa, mas para você se organizar e saber que o teu egoísmo, a tua curtição, teu desejo por lazer não pode ser maior do que estar com Ele e fazer para Ele. Nós temos que encontrar prazer nisso. E o último D que nos atrapalha é o do desespero, né? Ai, tem que ver o futuro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter as coisas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu não tenho tempo para fazer nada. Não tenho tempo para servir em área nenhuma. Organize a sua vida. A Bíblia fala lá, eu não vou ler, Mateus 6, fala que Ele cuida até mesmo dos passarinhos, das ervas do campo. Porventura vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Vai cuidar dos nossos filhos. A Bíblia diz que o justo jamais mendigaria o pão. Amém? Então, viva por coisas maiores. Eu quero encerrar com um texto que ministra muito meu coração. É o texto de Apocalipse 4. E diz assim, 4, 10 e 11, ele diz: o que esses anciões fizeram, né, ali na presença de Deus? O que eles fizeram? Ai, não sei se eu coloquei o texto aqui, se não a Laura colocou para mim. E diz ali, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para o todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós podemos conquistar coroas aqui. Fala de reinado, fala de reconhecimento. Mas essas coroas que nós conquistarmos na terra só servirão para serem lançadas diante do trono do nosso Deus. Porque foi Ele que nos capacitou, nos deu saúde, nos deu vida.
pode todas as coisas e que nada é impossível para ti. Mesmo diante de um mundo tão perdido, nossa garantia é estar nele e com ele. Então eu queria que você pudesse responder a essa pergunta. Somente os grandes homens, as grandes mulheres estão à altura de responder isso. O que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão dos teus sonhos de vida? Porque o cristão, ele vive assim: Senhor, o Senhor quer que eu mude de emprego? É nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja? Senhor, eu devo mudar para essa cidade? Senhor, o que o Senhor deseja de mim essa semana? Muitas vezes nós nos sentimos frustrados na nossa vida. E eu entendo que isso, tantas vezes, é o Espírito Santo permitindo essa frustração. Sabe por quê? Para te despertar de que a tua vida não é só isso, de que existe algo maior. Há um depósito do Senhor sobre todos nós. Nós já fomos tão ministrados, tantos de nós já fomos tantas vezes ungidos, capacitados. E o que você está fazendo com tudo aquilo que está depositado em você? E a pergunta do Senhor para nós é: aonde está o meu exército? Aonde estão os homens e mulheres dispostos a renunciarem os seus prazeres para que meu reino seja estabelecido sobre a terra? Paulo, um grande homem de Deus, ele disse: eu me gasto e vou deixar me desgastar até Cristo, ver Cristo formado em vocês. Ele dizia: eu estou gastando a minha vida para formar esses discípulos, discípulos que continuarão essa obra quando eu for para o Pai. Quais discípulos você tem feito? Quais mulheres, filhos têm sido marcados pela tua espiritualidade? E o Senhor está dizendo para nós: eu que construo a tua identidade. Não é o mundo que vai dizer quem você é. Ai, você é bom, você é inteligente, você é capaz. Não, é Deus quem diz quem nós somos. É Ele constrói a nossa identidade. E Ele está dizendo: você é minha boca, você é meu intercessor lá naquela família, você é o meu profeta lá naquele lugar, você vai espalhar o meu amor, você vai levar o meu temor, você vai deixar de ser orgulhoso e vai fazer a diferença no teu trabalho. Teus colegas vão olhar para você e vão dizer: ali um homem de Deus, ali ó, mora uma mulher de Deus. Essa é a pergunta do Senhor para nós hoje. Deus não quer que nós fracassemos nos nossos sonhos naturais. Ele só quer que nós nos alinhemos com os sonhos dele. Obras maiores, você e eu fomos chamados para obras maiores. E eu gostaria que você levantasse suas mãos para o céu enquanto nós adoramos e dissesse ao Senhor: qual é o próximo passo? Deus, qual que é o próximo passo do teu desejo para mim? Qual que é o próximo passo? Talvez sejam coisas
agente de paz. Você é um agente de transformação. Do que vale viver a vida se não conduzirmos outros à eternidade? Grandes homens deram suas vidas para que nós estivéssemos aqui, para que nossa família fosse alcançada. Qual é a tua contrapartida? Qual é a tua contrapartida? Qual é a tua contrapartida? Queria que aqueles que sentem esse desejo, esse ardor no seu coração, venha rapidamente aqui à frente. Quero pedir que os pastores estejam orando, pastor Mário, pastora Luísa, pastor Pedro, pastora Jane, que eles declarem
usadas para levar conforto e consolo, palavra de vida. E assim essas pessoas são curadas de depressão, aqueles que foram curados da tristeza, porque estarão vivendo por algo maior. Eu quero te perguntar uma coisa antes de encerrar. Você é fiel a Deus? Algo que o Senhor falou no meu espírito. Se você é fiel por um determinado tempo, você é abençoado por esse determinado tempo. E muitas vezes, quando você não entende que a fidelidade do Senhor é enquanto você está sendo fiel em todo o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Mas a palavra já nos diz que aquele que permanecer fiel até a morte receberá a coroa da vida. Se você deseja ter um coração fiel em todo o tempo e para todo o tempo, até que o Senhor te promova e te convide para você desfrutar da sua fidelidade, daquilo que Ele te escolheu para você fazer. Te adoramos, querido, te exaltamos. Bendito sejas o teu nome. Bendito seja o teu nome. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, pois o Senhor me redimiu, o Senhor me comprou, eu sou teu. Nós somos teus, querido. Como igreja, somos e pertencemos a Ti, Jesus, querido. Leva-nos, querido, debaixo de Tuas mãos poderosas. Guarda-nos no caminho. Livra-nos de todo o mal. E que durante essa semana, querido, estejamos alinhados com o Teu propósito e sejamos fiel naquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Seja o Teu nome exaltado, no nome de Jesus.